Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro A Mulher que Pariu um Peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa, da escritora Rai Soares, publicado pela editora Jandaíra. Mas antes de começar esse vídeo, já quero te lembrar de você deixar o seu like e de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E é isso, vamos lá pro vídeo. Em A Mulher que Pariu um Peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa, mais do que histórias curtas, né, como o próprio título já diz, contos fantásticos, a gente tem um livro que traz aqui histórias memorialísticas da escritora Rai Soares, que é uma escritora maranhense, e ela transforma aqui em literatura as histórias que ela ouviu da boca da avó dela, que é essa figura que nomeia e que aparece no título do livro, a Severa Rosa. Nos contos a gente vai ler narrativas sobre experiências de mulheres negras e mulheres ameríndias que viveram ali numa cidade do interior do Maranhão, numa época que ainda não existia luz elétrica, que ainda não existia água encanada e que também ainda não existia toda essa tecnologia. E além disso, numa época e num lugar em que as pessoas plantavam e colhiam a comida no próprio quintal de casa. Então aqui a gente vai ter histórias que vão expor a magia das plantas, histórias de ancestralidade, de coletividade, histórias que vão trazer aqui vivências e acontecimentos que nem a lógica pode explicar, que vai caber a você acreditar ou não, mas sabendo que nem tudo precisa ter uma explicação lógica para efetivamente ter acontecido. Então, né, feito essa breve apresentação, situei vocês aqui. O livro, ele é uma coletânea de contos escritos então pela Rai Soares a partir de histórias que ela ouviu da avó dela, a Severa Rosa, que nasceu em 1906, ou seja, apenas 18 anos depois da abolição da escravidão no Brasil, e é desse lugar que a gente parte. As histórias, as narrativas que tem aqui no livro são curtas, então são narrativas que ocupam 2, 3, 4 páginas, e o livro também é curtíssimo, tem apenas 96 páginas, então a gente tem aqui uma narrativa muito ágil, muito fluida e muito rápida de se fazer também. São histórias de mulheres, como eu disse, de mulheres que viveram a vida toda num lugar que era muito comum o homem ser o provedor da casa, ou seja, o homem sair para caçar, para plantar, e a mulher ficar relegada ao lar, o que significava ser meio que obrigada a desempenhar atividades que esperava-se que as mulheres desempenhassem. E muitas das vezes estavam ali presentes nessas relações de homem, mulher, marido e mulher, práticas machistas. Então a gente vai acompanhar aqui essas histórias também de liberdade dessas mulheres, dessa busca por liberdade, que às vezes se dá não num âmbito muito expressivo, mas a partir dos sentimentos, a partir de uma mudança psicológica, de uma mudança mental também dessas mulheres. E aqui eu não vou me deter em todos os contos do livro, é mais para dar um gostinho e apresentar para vocês brevemente. Espero despertar o desejo de vocês para conhecer essas histórias, mas eu quero me deter aqui especificamente no conto que dá título ao livro, que é o conto A Mulher que Pariu um Peixe. Porque imagine uma mulher parir um peixe. E como eu disse no início, são histórias que desafiam a lógica mesmo, a explicação lógica das coisas. E aconteceu mesmo, de acordo com a Severa Rosa, com essa narrativa que a Severa Rosa contou para a neta, para Rai Soares, a partir de uma vivência que ela teve, de um aprendizado que ela teve com a própria mãe, lá nos idos de 1900 e pouco. Então, imagine uma mulher que pariu um peixe.
E nesse conto, então, a gente vai conhecer um pouco mais da família da Severa Rosa e também um pouco mais do funcionamento ali do povoado em que ela vivia. Então, ali no interior do Maranhão, num povoado, vivia, né, aquela população ali, os vizinhos, todo mundo se conhecia. E o conto começa narrando que naquela época as notícias corriam de uma forma muito devagar, né? Claro, não existia internet, não existia... Até existia jornal, mas a comunicação entre os estados brasileiros, as cidades brasileiras era muito devagar mesmo de acontecer. Então, o conto começa dizendo que as notícias demoravam para correr de um lugar a outro. E que também no Nordeste tem como se tivesse duas estações muito bem definidas, que é o inverno e é o verão. E aí tem inverno com sol, verão com chuva, mas muito bem definidas. E ali estavam numa época que quase de seca mesmo, que plantava as coisas, mas não vinha chuva para fazer brotar aqueles alimentos. Então colhia somente o básico assim para comer, para não passar fome. Então era uma época de seca braba e que estava prejudicando ali aquela comunidade. Aí nisso tinha a Maria Juvencio, numa época, é importante dizer, numa época em que a Severa Rosa era ainda uma criança e a mãe da Severa Rosa, que é a Dona Filomena, era a parteira dali, daquele povoado. Então tinha a Maria Juvencio, que era uma mulher ali daquele povoado que estava grávida bem nesse momento. E aí a barriga daquela mulher crescia a olhos vistos. Então, um povoado pequeno, que todo mundo é assim meio... Todo mundo fala da vida de todo mundo, então todo mundo comentava quanto que a barriga da Maria Juvencio tá grande, deve ter uns 4, 5 bebês ali dentro. E aí, quando deu os 9 meses, então ela tava ali pra parir, pra ter o neném. A parteira foi chamada, que no caso era a Dona Filomena, a mãe da Severa Rosa, né? Lembrem-se que a gente tá aqui numa época de seca. E aí quando a Maria Juvencio foi parir, ela deu à luz a um peixe. E de dentro dela saiu tanta água, mas tanta água, mas tanta água que encheu o rio que estava seco ali daquele povoado. E é isso, ela deu luz a um peixe. E aí o motivo, né, a Severa Rosa pergunta pra mãe por que tinha tanta água assim dentro da barriga da Maria Juvencio. E aí a mãe, muito sabiamente, responde, e aí nessa resposta a gente se dá conta do quanto é importante a gente falar quais são os nossos sentimentos, a gente expor e colocar pra fora em palavras mesmo as coisas que a gente sente, porque senão vai se acumulando dentro da gente. Se acumulando, se acumulando, se acumulando e chega uma hora que estoura. Então é um pouco disso o conto. Espero que tenha dado pra entender, mas é claro que é muito melhor vocês lerem o conto para ter essa experiência da leitura, para ter esse encantamento, essa descoberta e também para, né, apreciarem a belíssima escrita da Rai Soares. E eu acho que para além de toda a carga literária da escrita da Rai Soares, nesse conto e em todos do livro, tem a questão histórica. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história do Brasil, um pouquinho do funcionamento histórico mesmo daquela localidade que é no interior do Maranhão, mas que a gente pode imaginar em outras localidades do Brasil, como por exemplo isso, né, das notícias demorarem para correr. E aí uma coisa importante de dizer sobre as notícias demorarem para correr era justamente isso, né, que quando a mulher pariu um peixe, essa notícia foi uma das que correu muito rapidamente, então, né, de boca em boca, e isso foi parar até no jornal ali da província do Maranhão. Então é isso, esse conto muito interessante. Venham também conhecer essa mulher que pariu um peixe, conhecer a Severa Rosa, conhecer a escrita da Rai Soares, se encantar e se deixarem levar. Então me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você ficou com vontade de conhecer essa mulher que pariu um peixe e de conhecer também a escrita da Rai Soares. A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau!